Vou repetir a pergunta, tá? Escola, espaço de reprodução ou de emancipação social? O que que é emancipação? Não sei se vocês já ouviram falar assim, que, por exemplo, no Brasil hoje, segundo a legislação, você tem maioridade, no sentido de maioridade penal, de poder dirigir, essas coisas, aos 18 anos. Mas, se porventura, por alguma situação, algum motivo, independente, tem diversos motivos, né? Vocês forem emancipados pelos pais antes, eles decidirem emancipar vocês. Significa que eles estão dando maioridade para assumir, né, as consequências de tudo que faz antes dos 18 anos. Meu pai me deu maioridade aos 16. Não tinha um motivo em si, não pedi nada disso. Ele simplesmente chegou para mim e me entregou o documento de que aos 16 anos ele tinha me emancipado. Perguntei por quê e ele disse que ele achava que era o certo e que eu já daria conta de arcar com as minhas responsabilidades. E eu fui emancipada aos 16 anos, ou seja, eu tive que. Meu pai me colocou na situação de assumir minhas responsabilidades com 16 anos de idade, antes da lei. A lei diz aos 18. Antigamente era aos 21, né? Depois passou 18. Daí, e ainda existe a possibilidade da emancipação. Claro que na maioria das vezes a emancipação ela tem uma justificativa, né? Ou o pai e a mãe querem abrir uma empresa para esse filho, de repente, ou o pai e a mãe querem deixar uma herança antes do tempo. Enfim, tem um monte de coisa, né? Um monte de situação. Isso daí vai do adulto, dos pais decidirem. Mas emancipação é isso. Mas uma emancipação social seria assumir uma maturidade, uma postura responsável de uma sociedade, tá? Ou diante de uma sociedade. E aí, a escola, ela te dá essa responsabilidade, ela te ensina essa emancipação social, ou ela é um espaço de reprodução de conteúdos? Podem falar bem livremente, gente. Vocês não vão falar nada? Eu não acho muito que a escola hoje em dia ela prepara as pessoas para ser no mercado de trabalho, porque ela não foca em aprender a se virar, ela foca mais em a pessoa saber o que fazer para fazer um vestibular e passar numa faculdade. É isso que eu vejo da escola. Uhum. Tá, eu quero que tá, eu não vou, por enquanto, não vou comentar a opinião, assim, sabe, nem minha, nem de vocês, tô deixando aberto para a gente debater, discutir. E aí, ela é só um espaço de reprodução de conteúdos ou ela também permite emancipação social? Essa emancipação social não é só arcar com responsabilidades, mas fazer escolhas, certo? Eu decidi que como a escola me permitiu essa emancipação social, ela me deu acesso a conhecimentos, através desses conhecimentos eu decidi que serei tal e tal pessoa, que serei tal e tal cidadão, que serei profissional de tal área, entende? Ela te dá essa autonomia, eu acho que é uma palavra muito interessante para falar disso agora. A escola, ela é um espaço de reprodução ou ela te dá autonomia, ela te ensina a ter autonomia sobre as tuas escolhas e sobre as tuas ações. O que vocês acham? Eu acho que a lei hoje, Na minha opinião. Carla, eu acho que a lei hoje, ela, por mais que a escola queira dar emancipação social, por mais que a escola queira dar autonomia, ensinar autonomia, a lei tira a possibilidade. Por quê? Porque você vai ensinar seu aluno a ser responsável, você vai dar data de entrega de trabalho para ele. Você vai dar regras para este trabalho, como ele deve ser feito, quando ele deve ser enviado. Você está ensinando ele a ser autônomo, a ser responsável e arcar com as consequências das suas ações. Aí vem as leis que dizem não. Ele entrega o trabalho quando ele quiser, se ele quiser. E se ele fechar a média com 5, tudo bem. 5 é uma nota interessante. Ele aprendeu 50%, ele pode passar. Então, tem muitas situações na lei que tiram isso. Só que aí qual que é o problema? Não tem emancipação social. Você não é um cidadão pronto para viver em sociedade. Você é alguém que precisa sempre de alguma coisa te amparando, né? Você está sempre precisando de como é que eu vou dizer? De um socorro. E isso não é legal, porque o objetivo da escola não deveria ser esse. Alguém ia comentar, pode falar. E eu falei na frente. Eu acredito que, na minha opinião, né, claro, acredito que há esses dois lados na escola, tipo, como a professora falou, de emancipação e
e de, tipo, só de reprodução. Tipo, eu consigo ver isso até em alguns professores. Eu não vou citar nomes porque eu não acho interessante, mas, Não, tipo, desnecessário. dá pra ver que alguns professores, eles querem, tipo, que o aluno aprenda mais sobre tal coisa, e dá pra ver que outros, eles querem que só aprenda aquilo pra tu passar no vestibular. Tipo, falar, isso daqui é interessante porque cai em tal lugar no vestibular. E, tipo, eu acho que ainda há esses polos na escola. Então, na minha opinião, eu acho que, tipo, é bem dividido ainda na escola, isso. Essa questão da reprodução ou da emancipação social. Então, a pergunta, sério, eu sei já a resposta lógica, mas a gente se surpreende com o ser humano, então vamos lá. Eu gostaria que os que estão participando respondessem. Vocês acham que a escola deveria ser um espaço de reprodução ou de emancipação social? Podem falar, por gentileza. Alunos da Emancipação, primeira claro. série. Hã? Emancipação, claro. Tá. Que mais? Os outros que estão aí? Deixa eu ver quem que tá aí. Peraí, deixa eu pôr aqui porque eu já vou chamar. Tá o Caio, tá o Felipe, o Gustavo, o Giancarlo, o Júlio, Kailane, Cauã, Cauê, Leonardo, Marcelo, Maria Fernanda, Maria Luísa, Rian, Sebastião, Vicenzo, Yuri. Vocês estão na aula, certo, gente? Como eu posso querer também que a escola me seja um espaço de emancipação social, que me dê autonomia e direito de participação, se eu não usufruo do direito? Sabe aquela coisa do povo que começou a reclamar? Ah, meu Deus do céu, aumentou o tempo para como é que fala? Para se aposentar, agora não é mais aos 60, aos 65. Quem instrumentalizou o governo para aumentar a idade foi o próprio povo, porque a população acabou continuando a trabalhar depois dos 60 anos, e aí entendeu-se que se pode continuar trabalhando, não precisa aposentar. Pronto. Aqui é a mesma situação. Vocês estão instrumentalizando, para mim, a observação sociológica de que a escola é só um espaço de reprodução. Porque todas as vezes que eu abro espaço para que vocês formulem pensamentos, que vocês avaliem as coisas, que vocês tenham direito de manifestar a sua opinião, vocês fazem o quê? Vocês se calam, entram na zona de conforto do vamos fazer atividade e responder do jeito que está ali, vamos dar uma olhadinha no Braille se é assim mesmo que faz, né? Vamos copiar algumas coisas da internet e pronto, escola, espaço de reprodução. Mas é postura da escola sempre fazer com que ela seja um espaço de reprodução? Ou será que, além da escola sendo um espaço que oportunize emancipação, as pessoas estão querendo essa emancipação? Tem que pensar no lado de todo Eu, mundo, gente. eu acho que tem que ser emancipação, porque para uma pessoa se preparar para uma sociedade, ela tem que ser mais livre. A sociedade brasileira é uma sociedade livre. Então, eu acho que para uma escola, no ambiente escolar, é claro que o aluno, independente de qualquer coisa, ele tem que ser responsável. Ele tem que arcar com o que ele faz, com o que ele deixa de fazer, e, e o direito de ele ser livre, eu acho correto. Porém, ele tem que cumprir os seus deveres, senão não adianta de nada. Vamos chegar exatamente nesse ponto, Yuri. Sabe por quê? Porque assim, ó. Tá, então o Yuri, o Anthony também falou que a escola deveria ser, né, um espaço de emancipação social. Será? Porque olha só, será que ela é? Não estou dizendo que ela não deveria, estou perguntando se ela é. Porque se vocês pensarem assim, ó, na escola tem muitas diferenças? Tem, notadamente. Não estou falando só físicas, mas de pensamento, de áreas de estudo. Tem um monte de diferença, não tem? Então tá, mas ao mesmo tempo que tem diferenças, tem contradições. E aí são duas coisas totalmente opostas. Uma coisa é eu ter bastante diferenças, outra coisa é eu ter contradições. Uma coisa é eu falar isso para vocês agora, que eu estou falando, que a gente vai falar sobre as áreas, sobre pessoas que que se dão bem em áreas diferentes, que a escola deveria ser um espaço em que todos possam se manifestar e não sei o quê, e é por isso que vocês vão fazer um texto no fim da aula para mim, de 15 linhas, baseado completamente no que o sociólogo X falou, não aceito que coloque outro sociólogo na discussão, e por favor que esteja de acordo com a minha opinião. E aí? Não é um espaço de contradição também?
Não existe essa situação, gente, de vocês ouvirem de um jeito, mas a coisa ser feita de outra forma? Tem ou não tem isso? Da postura geral de toda a comunidade escolar. Eu não estou falando só dos alunos, nem só dos professores. Eu estou falando de professores, de alunos, de toda a comunidade escolar. Tem ou não tem essas contradições? É para vocês falarem, tá? Eu acredito que sim, professora. Porque muitas vezes o professor tem uma opinião formada e ele deixa evidente essa opinião dele. E quando o aluno vai fazer o texto, o trabalho que faz, ele segue essa mesma lógica do professor, não tendo sua opinião e tipo. Própria análise. Então, quando o professor deixa isso fechado para não ter discussão sobre isso, acredito que o aluno ele vai seguir uma linha do professor e isso vai tipo meio que influenciar na cabeça dele. Logo, ele não vai ter uma opinião formada sobre aquilo, mas ele vai ter uma base de uma opinião formada do professor, não dele. Assim, não quer dizer que sempre que a pessoa concorde que nas situações em que a pessoa concorde com o professor, ela não está pensando. Pode ser que ela concorde de fato, né? Agora, existe toda uma situação de você copiar o que ele está dizendo e aquela de você ter interpretado e chegado à mesma conclusão, o que é muito diferente, né? É você perceber que o aluno raciocinou de várias maneiras e chegou à mesma conclusão que o professor, e o aluno que só reproduziu o que foi dito. É completamente diferente uma coisa de outra. E é exatamente esse segundo caso que a gente não gostaria que acontecesse. Sabe por quê? Porque aí o aluno escreve de acordo com o que o professor quer. Eu amo o meio ambiente, eu acho muito injusto as coisas que o ser humano faz, a Terra está perdendo com isso, estamos acabando com biomas, blá, blá, blá. No dia a dia, qual é a prática dessa pessoa? Ela fez um texto sobre isso. Mas o que ela aprendeu? A escola foi espaço de emancipação social de fato? Não foi. Ela não deixou livre para a pessoa raciocinar e ela perceber, ela só reproduziu. Ela não teve espaço, às vezes, para raciocinar sobre o assunto, né? É como eu disse, ela só reproduziu. E sabe qual a situação que faz a gente ver bem como a escola tem sido? Professora, só um negócio. No caso de o aluno seguir a ideia do professor, não é um erro do professor de passar só uma ideia, porque, na minha visão, a função do professor é passar todas as ideias, né? E o aluno formular. Sim. Isso que eu achei errado, porque o professor tem uma visão, não tá certo. É basicamente uma doutrina isso, né? Não, é assim, ó. Na verdade, o correto seria que os professores abrissem os assuntos para discussão e não apontar opinião. Eu, às vezes, expresso a minha opinião, mas eu já digo, é opinião minha, tá? Né? Mas é porque eu sou um ser humano e eu, às vezes, tenho opiniões das coisas. Às vezes não, eu sempre tenho, mas às vezes eu acho legal compartilhar, falar, o que não quer dizer que eu acho que todos devam compartilhar da mesma opinião. Acho até muito sensato e interessante quando a pessoa que não tem a mesma opinião sabe argumentar de uma forma que ela te faça até repensar as coisas e as posturas. Esse é o papel da escola, essa emancipação social. Só que o que ocorre quando eu falei de uma questão da diferença entre do espaço social ser ou um espaço de diferença ou um espaço de contradição, tem um outro fator que a gente não leva em consideração. Muitas vezes, sim, o professor ele tenta impor a opinião dele. Se você pensar contrário, você vai ir mal. Mas não é para fazer o teu cálculo dessa forma. Eu ensinei daquela maneira, tu faça daquela maneira. Mas, professora, eu encontrei a resposta do mesmo jeito, assim, não interessa. Tem que ser daquele jeito. Oi? Tem um exemplo que eu lembrei aqui agora, é que, por exemplo, em texto, por exemplo, que vai falar sobre o SUS, se tu não valorizar muito o SUS, muitos professores vão acabar te dando uma nota abaixo, porque tu não está valorizando o Sistema Único de Saúde. Tá criticando, e muito professor acaba tirando tua nota por estar criticando o serviço que não é tão bom quanto o desejado. E eu acho isso errado também. Aí a gente tem que lembrar do negócio. Quando a gente está falando de educação e de ciência, nós estamos lidando com fatos. A proposta do SUS é maravilhosa, mas a ação do SUS na atualidade no Brasil não tem sido tudo isso. Não tem sido do jeito que deveria ser. Então, a gente debate, confronta as ideias, né? E avalia. Olha, a ideia é ótima, mas e a ação?
Do mesmo jeito que eu faço quando eu faço a ciência, a sociologia gosta de fazer, por exemplo, quando vai falar depende do sociólogo também, né? Mas quando vai falar, por exemplo, do Marx, você tem que problematizar o Marx. Você tem que discutir o Marx, você tem que analisar ele, o contexto dele, as coisas que ele disse. Não adianta você simplesmente ser apaixonado por ele ou você odiar ele, não é por aí. Você tem que tentar, na ciência, na educação, você tem que estar sempre tentando buscar o equilíbrio das coisas para chegar a um consenso, para que todo mundo possa se dar bem, né? Eu preciso achar uma prova, como é o exemplo da charge que está aí na tela de vocês, eu preciso achar uma prova que seja possível para todos. Isso é o que deveria ser, nem sempre é, né? Espera aí só um pouquinho, gente. Nem sempre é assim, ok? Então tá, outra situação de contradição na escola que eu quero falar com vocês é assim, ó. Bullying, não só bullying, rotular pessoas, criar estereótipos. Esse fim de semana eu assisti algumas reportagens que foram feitas que eu fiquei apavorada de diversas escolas no Brasil, muitas escolas, mas de muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil, muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil, número de escolas em que os professores não têm, porque nós estávamos falando disso na aula passada, eu passei o vídeo, né, da música lá, em que os professores não têm problema algum em estereotipar alunos. Ô, gordão, traz aí para mim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou então, ô, nota 10. Tirou 9 hoje, né? Bah, e agora, como é que tu vai dormir? Esses tipos de coisa? Desde quando? E entre os alunos, eu não preciso nem comentar. Tem muitos alunos que ninguém nem lembra qual é o nome, porque os colegas tratam pelo rótulo, pelo estereótipo, né? E nem sempre você rotular uma pessoa ou você criar essa situação é bom, porque na maioria dos casos gera intolerância. E a intolerância torna a escola mais um espaço de reprodução dos preconceitos sociais e não de emancipação social, em que cada um tem direito de ir e vir do jeito que quiser, desde que você não atrapalhe a vida de ninguém. Quando a gente estudar, se Deus quiser que vai dar tudo certinho, né? Ano que vem, na segunda série, quando eu for professora de filosofia de vocês e nós falarmos um semestre inteiro sobre ética, que é uma das coisas que eu mais valorizo de todos os tipos de virtudes filosóficas, eu creio que a ética seja a base das demais. Então, quando a gente vai falar de ética em filosofia, é bem interessante analisar assim, ó, que a ética começa quando eu ajo com o outro do jeito que eu gostaria que agissem comigo, certo? E isso é uma questão ética. É quando eu só faço aquilo que não prejudica as pessoas. Que se não ajudar, pelo menos também não prejudica. Eu faço assim, eu ajo assim. Esse é um pensamento, uma forma de pensamento ético. Mas a partir do momento que você rotula alguém, pode ser que aquela pessoa dê risada, né, brinca junto e tal, e tá tudo certo na sua frente. Você sabe legitimamente lá no interior, lá no psicológico dessa pessoa, se é assim que ela se sente, se por acaso ela realmente levou tudo na brincadeira, se ela acha que isso é engraçado. Olha quantos casos de suicídio na escola, não é? Por conta disso, por conta de alunos. Mas, cara, ele nunca reclamou que a gente chamava ele de, sei lá, de taquara. Ele nunca falou nada sobre isso. Ele não falou, mas isso não quer dizer que ele não estivesse sentindo. Então, isso também é uma forma de fazer da escola um espaço de reprodução. Sempre teve essas rotulagens, tanto de alunos quanto de professores. E aí, a gente vai emancipar esse espaço social e tornar ele aberto e digno das diferenças? Ou a gente vai continuar fazendo a contradição de aqui na escola pode estudar todo mundo, é tão legal, mas na minha sala tem gente de tudo que é tipo. Tem a loira burra, tem o gordão, tem o sequela, tem o barbudo, tem aquele que não... Meu Deus, não. Tem o João, tem a Maria, tem o Pedro, tem o Otávio, tem o Lucas, sei lá, enfim. Entendem? E aí, isso estraga também. Vocês não concordam comigo que isso estraga o processo de emancipação social escolar? Gente, primeira série. Assim fica difícil. Tá. Alguém de vocês já sofreu bullying? Vocês sabem? Não, eu vou fazer assim, ó. Como tem um monte de gente que não quer falar, eu não sei nem se tá na aula, eticamente eu não sei nem qual é a postura das pessoas, né? Porque eu
não estou aí, mas quem está participando da aula, por gentileza, vocês já devem, pelo menos, em algum momento da vida, você já deve ter ouvido o caso de bullying, ouvido falar sobre um caso de bullying, sim ou não? Com Quem aqui certeza. Sim, nunca? professora. Oi? Já, né, Sim, sim. Antônio? Uhum. Agora, alguém de vocês, se manifeste, por favor, quem nunca ouviu falar de nenhum caso de bullying na sala que estudou. Desde o começo até hoje, já estudou em escolas diferentes ou na mesma e nunca ouviu falar de um caso de bullying. Pois é. Não é contraditório? Eu quero emancipação social, eu quero que os professores não fiquem reproduzindo conteúdo, eu quero que os professores tenham respeito pela minha opinião quando ela não bate com a deles, mas eu não respeito as outras pessoas. Sabe isso? Ontem também eu vi no Fantástico, teve uma matéria, não sei se vocês viram, sobre a onda que começou no Brasil por conta de uma hashtag que foi criada de alunas de escolas públicas, particulares, de escolas do Brasil inteiro, denunciando assédio de professores. E aí eles acharam que ia ser uma hashtag, né? Que ia ter um movimento, mas está sendo bombástica, uma explosão de pessoas denunciando e falando, criou uma, como é que eu vou dizer, uma rede, né? De pessoas que começaram a denunciar e falar de situações de assédio de professor. O professor está ali para tantas coisas boas. Aí chegar ao ponto do assédio é imoral, é antiético, é totalmente contra a profissão dele, do que ele está fazendo ali, né? Porque a lógica da escola, se ela vai fazer uma emancipação social, ela tem que fornecer, ela tem que oportunizar uma formação ética e uma formação humana, de respeito, de espaço. Agora, a minha pergunta, eu não vou perguntar se vocês já foram, como é que Ô, fala? professora, Oi. isso aí, querendo ou não, tipo, é importante, claro, mas o professor que fez isso, ele só estraga com a imagem de cada profissional da área, né? Sim. Tipo, eu vou dar exemplo de eu como professor ter, tipo, as alunas ter medo quando eu for dar aula, como um professor homem. O mesmo exemplo seria de policiais. Tipo, só mostra policial, tipo, batendo em pessoas, claro. Claro que é importante denunciar, sim, Sim. mas Não pode infelizmente, generalizar. todos os Esse é o policiais têm uma imagem muito mal vista por causa disso. Uhum. Eu entendo, e é exatamente isso. Agora, e daí falando, puxando isso para a área da educação, agora vai dar um monte de problema. Porque agora porque é mais pro lado dos professores homens isso, né? Eu não vi nenhuma denúncia de assédio de alunos meninos, homens, rapazes, falando de professora. Não vi. Não quero dizer, porque nós mulheres. Não, não, é só uma situação de fatos mesmo. E contra fatos não há argumentos, né? Mas, enfim, não vi situação de mulheres. Mas, professor, tu não acha que é meio costume de homem não denunciar essas coisas? Pelo que eu observo, é um pouco disso também, né? Mas eu não sei, gente. Eu juro para vocês que eu nunca percebi, nunca vi É situação que de tem muito. assédio de professora com aluno. Nunca vi. Não estou dizendo que não exista, mas eu Mas, acho que deve professora, ser tão raro, né? Eu então, nunca vi. professora, mas se acontece isso, eu acredito que o homem não denunciaria. Não? Porque ele Sim, seria, ele eu seria também taxado acredito nisso. pelos outros. Ele seria Ele taxado por Ah, alguma é coisa. verdade, é verdade. Os outros diriam assim, seu maricas, então tu não gostou? Esse tipo de É, coisa, né? Ai, que absurdo. Não, e nem falar que não gostou. O cara pode chegar num grupo de amigo dele e falar que foi a melhor coisa que aconteceu com ele. é. Ai, E com certeza ele vai receber apoio dos amigos dele. sendo que não, sendo que é um erro, é uma violência contra a liberdade da pessoa, o direito dela de ser um cidadão livre ali, né? Nossa, enfim, essa é uma situação bem pesada. Eu confesso que nunca ouvi falar, e talvez por isso, por conta disso que vocês estão falando. Talvez porque Esse é o maior realmente motivo. alunos, homens, rapazes, enfim, não queiram falar sobre isso, não achem importante falar, ou quando falam ainda são elevados, né? Nossa, tá. Ai, que absurdo. Enfim. Olha só, quando a gente está falando, então, nessas situações, você sabe o que significa a palavra cidadania?
Sabe me dizer assim, todo mundo, ah, tá, falou cidadania, eu tenho noção, mas o conceito de cidadania, vocês sabem qual é? Sabe me dizer o conceito de cidadania? Sim ou não, gente? Tá, então eu vou dizer. A gente estudou em história, eu lembro mais ou menos que é prática, que é a prática de exercer deveres nossos e a garantia dos nossos deveres, alguma coisa assim. Isso, é assim, ó. Na prática, no cumprimento dos nossos deveres, nós passamos a ter direitos. Então, ou o inverso, tanto faz, mas dá no mesmo. Nós só temos direitos quando estamos cumprindo com os nossos deveres, certo? E detalhe maior, quando é direito de um, é direito de todos daquela sociedade. Então, assim, mas professora, só o meu trabalho tu pega agora. Eu sei que já passou um tempão, mas só o meu, não é só o seu. Uma pessoa que tem uma postura ética vai dizer, não posso, porque não estou abrindo espaço para um, eu tenho que abrir espaço para todos. Por que você pode e o outro não pode? E aí vocês já imaginaram a desordem que vira numa sociedade? E quando eu falo de escola, eu estou falando de uma sociedade. Então, o que precisa? Da ampla participação de todos, na análise e no diálogo de uma formação ética e humana. E assim a gente vai, de fato, viver cidadania. Assim nós vamos sair da escola que reproduz conteúdos para uma escola que emancipa socialmente, que ensina a ser cidadão, que ensina o seguinte: você quer direitos? Cumpra teus deveres. Certo? Você cumpre com todos os seus deveres, então você é cheio de direitos. Sabe? É dentro dessa perspectiva. Aí a escola vai virar fator de transformação social. Até lá, a escola não transformou ninguém. Se as pessoas continuarem estereotipando, continuarem rotulando, continuarem fazendo cópia, continuarem buscando coisa pronta da internet, continuarem entregando trabalho quando der vontade e não cumprindo com datas, não muda nada. A transformação escolar não muda nada. Enquanto o professor não dá espaço para que o aluno fale da forma como ele acha que é melhor, às vezes não está certo mesmo, porque existe o certo e o errado, tá, gente? A gente não tem que relativizar tudo, não é bem assim que funciona. Existem coisas que estão certas e coisas que estão erradas. O cara pode ter tido motivos muito fortes para matar uma pessoa, mas o fato é, matou. Então ele é culpado, ele está errado, acabou. Agora, a pena dele vai variar de acordo, sim, aí vai relativizar a pena, tá? 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas um fator existe, ele vai ser preso, porque ele cometeu um crime, ele matou. Então, dentro da escola também existem variações, mas tem que existir fatores, certo? Para poder fazer transformação social. Tem que ter direitos, tem que ter muitos direitos, concordo. Mas que tal se esses direitos tiverem deveres também? Não é isso? Senão não contribui com formação cidadã de ninguém. Não vai emancipar o cidadão. Não é para emancipar o meu aluno da primeira série, enquanto meu aluno do ensino médio. É para emancipar o cidadão que vai estar na sociedade daqui a uns tempos e que lá na frente eu preciso de um advogado. Ah, não dá, né? Eu lembro como que era na escola. Da onde que essa pessoa aprendeu ética tão rápido? Agora eu vou pegar como meu advogado? Nem pensar. Agora já pensou a leveza de poder dizer... Você precisa fazer uma cirurgia cardíaca e ela é bem perigosa e o médico vai ser o fulano de tal e você sabe quem é aquela pessoa, a postura que ele sempre teve, quem é aquele cidadão que você ajudou a formar e você diz, tudo bem, que seja ele, porque você tem noção de quem é, sabe? É muito diferente. Então a escola, ela tem que ser esse espaço para criar cidadãos que vão de fato dinamizar totalmente, transformar completamente a sociedade que a gente vive hoje, que é tão cheia de erro, né? E para isso, vou voltar bater naquela estaca. A escola precisa ser um espaço democrático. Lá vou eu falar de democracia sempre. A escola, eu penso, e a sociologia pensa, que a escola precisa ser um espaço democrático. O que isso quer dizer? Que todos têm o direito de apresentar ideias. Eu acho que se vocês fizerem uma maquete, vai ser ótimo nesse trabalho. Aí os alunos dizem, prof, sabe que a gente achou que se fizer um teatro desse assunto, todo mundo vai aprender mais? Podemos transformar para um teatro? Pode, a maioria concorda? A maioria concorda, democrático, né? A maioria concorda? Concorda. Então eu não vou impor que seja uma maquete. Vamos fazer um teatro. Mas vocês sugeriram, então vocês têm que ir bem agora. Não, beleza, professor. Então vamos fazer um teatro mesmo.
Mas tem que ser lá fora, prof. Beleza, lá fora, tudo bem. Mas eu quero qualidade. A proposta é boa, mas tem que ter qualidade. Você abre um espaço democrático de ideias, espaço de criação. A escola tem que dar oportunidade de métodos de estudo. Os alunos podem ter direito de dizer, prof, eu acho que se estudar de tal forma, dentro daquele método assim, assim, assado, é melhor. Eu não gosto muito de slides. Tu falando, eu presto mais atenção. Sabe essas coisas? Tem que dar espaço para essas situações. E também tem que dar espaço para os 3 tipos de aluno que nós temos. São os 3 tipos de ser humano. A pessoa que aprende pelo visual, a pessoa que aprende pelo sensorial e pelo auditivo, tá? Nós temos 3 tipos de pessoas. Tem pessoas que tem que estar olhando você falar e olhando na tua boca, assim, ela tem que estar visualizando os teus desenhos no quadro, coisa arada, ou as imagens aqui, agora, nessa nova situação nossa, ela tem que estar vendo, né? Tem pessoas que ela pode estar até nem prestando muita atenção no que tu está falando, mas ela está vendo você falar, ela está vendo os teus desenhos, ela... daí está perdido se for comigo. Enfim, ela está vendo as imagens, as charges, não sei o quê. Tem a pessoa que precisa ouvir, que nem tem que ter imagem nenhuma, nem tem que escrever no quadro. Ela precisa ouvir, você tem que falar bem e ela, através do que tu está dizendo, ela tem que entender as coisas que ela precisa aprender. E tem a pessoa sensorial, que ela está te ouvindo, ela vê o que tu está fazendo, mas ela precisa estar com as mãos ocupadas num desenho, anotando o que tu está falando, fazendo uma dobra num papel. Tem as pessoas que são sensoriais, que elas transmitem a concentração delas para poder entender aquela aula, não no ouvir e nem no ver, mas no estar mexendo, tocando em alguma coisa. A maioria dos sensoriais são barrados nas escolas, infelizmente. Olha para cá que eu estou falando, presta atenção aqui. Não, mas eu só estou desenhando. Não é para fazer desenho agora. Não tem isso, gente? Tem bastante, né? A escola tem que ser cada vez mais um espaço democrático para tudo isso, mas sem perder a noção do que é certo e do que é errado. Então, aquela história de que todos devem, na escola todos são iguais, eu acho que não. Eu acho que na escola todos têm que ter oportunidades iguais, mas a gente tem que entender que são pessoas diferentes, né? Que as pessoas não agem, não pensam da mesma forma, mas todos têm acesso. Eu estou ensinando isso agora, estou falando sobre isso agora com todos vocês, mas eu preciso entender que vocês não são todos iguais e não vão todos ter entendido tudo ao mesmo tempo. Alguns entenderam mais, outros menos. Outros precisam criar exemplos na cabeça para poder entendendo. Outros precisam estar desenhando para entender. Esses tipos de situações. Então, a escola tem que ser um espaço democrático para ensinar, a dar oportunidade para todos, mas cada um com as suas diferenças. Eu vou passar aqui a... Ah, não vai dar. Então, peraí. Eu achei que dava para só passar a charge para o lado. Eu vou mudar a charge. Vocês ficam olhando para me dizer se mudou, tá? Por favor, para me ajudar. Porque eu sou meio lenta aqui nesses negócios às vezes. Às vezes não, né? Na maior parte das vezes. Aqui, ó. Olha essa charge aqui. Já, deixa eu só colocar aqui para vocês. Não. Ai, ai. Eu adoro o meu controle. Aqui. Mudou a charge para vocês, gente, ou não? Não. Não? Ainda não. Ai. Tá bom. Ó, Brasil fica entre os últimos... Mudou? O Brasil fica entre os últimos em ranking mundial de ensino. Aí ali, ó, eu tenho dificuldades de interpretação. Aí o outro, eu me complico em matemática. E o terceiro, eu tenho dificuldades em interpretar as questões de matemática. Ou seja, a primeira pessoa pode ser que ela vá bem em matemática e ela tenha dificuldade de interpretação de texto, que também já não vai ajudar muito em matemática, mas enfim. O outro entende de textos e interpretações, mas não sabe o cálculo de matemática. E o terceiro não consegue se dar bem em nenhum dos dois. Então, ele precisa de um trabalho maior, ele precisa ter maior atenção do professor, da escola. E aí, como nas nossas escolas no Brasil, a gente não tem esse tipo de atendimento observando tudo isso, é um monte de conteúdo, né? É muito conteúdo e as coisas precisam ser muito rápidas, acaba que às vezes a gente não dá conta de atender todos. Isso é um fato. E eu, sendo professora, me jogo nessa culpa, porque a gente é cobrado para que termine o conteúdo, entende? E às vezes você acaba tendo que passar por cima de algumas coisas. Outra imagem aqui, peraí, deixa eu achar aqui. Essa aqui, ó.
Vamos ver. Ó, mudou? É a do Cascão? Sim. Desejo uma educação em que eu aprenda a criar, pensar diferente, pesquisar e estudar, que dê valor à minha curiosidade, talento, arte e interesse. Digo não a uma educação que só me ensina a memorizar conteúdos. Então, mais essa imagem aqui para a gente falar um pouquinho sobre a escola. Não tenho nada contra quem acha que a escola tem que ser um espaço de reprodução de conteúdo, memorizar e só e acabou. Porém, ela pode ser mais do que isso. E é interessante que ela forme cidadãos ao mesmo tempo, né? Não só conteúdo, mas que ela ensine a pensar, a criar. É para isso que tem sociologia na escola, que tem tanta gente que é contra também, né? Fica livre o pensamento. Porém, eu acho interessante que as pessoas tenham possibilidades de pensar na escola e que ela seja espaço de emancipação social. Ó, tá acabando o meu tempo aqui, eu vou terminar de passar as coisas lá no WhatsApp. Vocês têm, como é que é, trilha de geografia